nossos grandes mecânicos, as oficinas especializadas em parte mecânica geral, mas esse conceito o Serpinha acabou inaugurando e a gente resolveu fazer essa apresentação aí para ele mostrar como funciona e a gente poder entender melhor, né, o conceito de oficina de cuidados. Então, é isso. Então, Serpa, tem a palavra aí, pode começar assim que você quiser, por favor. Vamos lá. Bom, eu vou começar falando um pouco como é que começou a história de Alfa Romeo na minha vida, né? E depois a gente vai seguindo o assunto, eu vou explicando e vamos chegar até a parte da oficina. Não é um assunto tão longo, mas vamos lá. Bom, primeiramente, nessa foto aí que vocês estão vendo agora, é uma GTV 74. Eu saí nesse carro na maternidade, tá? Meu pai deve ter comprado esse carro por volta de 75 e eu sou de 78, acabei vindo da maternidade nesse carro aí. Meu pai está fazendo uma Michas Pose aí, tá? Isso daí deve ser em 76, essa foto, no Jardim Acapulco, no Guarujá, tá? Bom, aí, posterior a isso, eu acabei comprando uma 164 automática, uma 12 válvulas, em meados de 1999, 2000. Tá? E, assim, eu sempre fui apaixonado pela marca, sempre gostei muito dos carros, mas eu não tinha como é que eu vou explicar isso? Eu não tinha como compartilhar isso com as pessoas, porque, querendo ou não, a Alfa nunca foi uma marca muito reconhecida e conhecida no Brasil, né? Tinham-se os carros, sabiam-se que eram carros caros, a maioria de luxo. Os esportivos como GTV e Spider nem se fala, que eram conhecidos, porém inatingíveis para algumas pessoas. E aí eu fiquei caçando uma forma de me aprofundar um pouco mais em relação à marca. E aí um dia, fuçando na internet, eu achei o site do ARBR, o Alfa Romeo Brasil, BR, né? E isso foi em 2006, depois de um bom tempo já. E aí acabei descobrindo que eles iam fazer esse evento aqui. Eu não participei do primeiro porque não tinha conhecimento, também por questão de internet, não era tão difundida para a gente aqui, pelo menos para mim aqui no ABC. E acabei conhecendo o Alfa Romeo BR e depois entrando nesse grupo de malucos que eu faço parte até hoje, né? E acabei indo pro Alpha Day, segundo Alpha Day. Lá eu conheci o DAC, conheci o Mirra e muitos outros, não vou ficar citando todos os nomes, mesmo porque não vou me recordar de todos, tá? E também não quero causar injustiça a ninguém. Bom, posterior a isso, eu acabei conhecendo o seu Oswaldo Barros, saudoso seu Oswaldo Barros, que me ensinou muita coisa sem mesmo ter falado uma palavra para mim no primeiro dia do encontro. E eu conheci esse carro aqui dele, aquela GTV 74, desculpe, a Spider 74, que me iniciou na questão de cuidados com o carro, principalmente na questão de limpeza. O dia que ele abriu o capô desse carro para mim dessa forma aí, e eu vi a limpeza, a organização do carro, eu fiquei alucinado e comecei a me dedicar a essa questão que hoje virou uma oficina, né? De cuidar, de organizar, de limpar, de procurar profissionais que possam nos atender de uma forma diferenciada, que é complicado hoje de se encontrar, né? E, bom, essa é a foto geral do carro. Esse carro me deixou completamente maluco. Eu sempre foi um sonho de consumo, inclusive, meu e do meu pai. Nós garimpamos aí, procuramos um carro, inclusive, durante uns, talvez, 14, 15 anos. E aquela questão de todo comerciante, né? Às vezes você tem o dinheiro, mas não encontra o carro. E às vezes você encontra o carro, mas não tem o dinheiro. Então,
até que recentemente, eu digo recentemente, mas questão de uns 7 anos, nós conseguimos comprar uma, né? E o carro ficou 6 anos aí em questão de cuidados, restauro, até chegar aonde nós conseguimos chegar com ela. Tá? Bom, agora a questão da oficina, vamos entrar na questão dela. Eu sempre comecei a cuidar do meu carro depois de conhecer esse carro do seu Oswaldo, e um dia o Dr. Marcos Mirra comprou esse carro aqui, mas me fazendo prometer uma coisa para ele, que eu daria respaldo nos cuidados desse carro para ele. Ele queria que o carro chegasse ao nível de que um dia chegou o meu carro. Essa aí é a famosa Donatella. Essa é a foto de quando ela chegou aqui no galpão pela primeira vez. Com diferença de cor, tapeçaria com problema. Olha, o carro ficou com a gente aqui alguns meses, né? E o Mirra também queria, como ele mesmo brincou um dia, ele queria fazer uma 155 quase fólio, né? Então ele fez várias alterações no carro. Ela é uma 155 Super. Se eu não me engano, posso estar errado, o Mirra me corrija, por favor. Eu acho que ela é uma grupo 4 ou grupo 3, porque ela não tem airbag, né? Mas ela tem bancos recaro, tem teto solar. É um carro completo, porém sem airbag. E obviamente que não é a grupo final que seja bancos elétricos. E aí fizemos várias alterações no carro, inclusive por conta de uma modificação que ele queria fazer nesse carro, que era tirar o aerofólio e preservar a tampa furada, não fazer funilaria nela, para se um dia ele quisesse retomar o carro original. Eu consegui, até me chamaram de maluco um tempo atrás aí por conta disso, eu encontrei uma outra tampa de uma Elegante, Bianco Argento também, para a gente não perder nem o acabamento interno de pintura, porque é a textura de fábrica, né? E também a etiqueta da tinta do carro. Tá? Então, por conta dessas maluquices é que o Mirra me botou na fogueira, digamos assim, e a gente começou com a oficina. De lá para cá, não se parou mais. Eu fui procurado por outras pessoas, por os integrantes do grupo, por amantes da marca. Inclusive, para a entrega desse carro, a gente acabou fazendo um encontro aqui no galpão, até com café da manhã. E pessoas que vieram nos visitar aqui acabaram depois trazendo os carros, e aí não se parou mais. Tá? Aí mais uma foto dela, ela faltava alguns logos também, algumas inscrições da traseira do carro, que no final da conta não nos fez falta, nós acabamos substituindo por outras, por uma configuração diferente que o próprio Mirra pediu aí para a gente estar fazendo. Bom, a oficina em si, hoje ela atende da seguinte forma: a gente trabalha com limpeza e pintura de tampa de válvula, motores, né? Limpeza de cofre de motor. Tá? Que a próxima foto aqui é desse mesmo carro, quando ele chegou aqui. Tá? Vocês podem ver tampa de válvula, bateria, a sujeira que estava o cofre do motor em si. Né? Não era um carro de grandes cuidados, como a maioria das pessoas hoje. Eu não recrimino nem julgo, porque o que acontece é que as pessoas querem o carro limpo, mas muitas vezes o motor elas não se preocupam. E obviamente que os próprios fabricantes e muitos mecânicos não aconselham a lavagem do motor. Então, nós seguimos uma linha diferente. Em vez de lavar, nós começamos a cuidar dos carros fazendo ou limpeza a vapor ou mesmo com produtos e pano, tá? Sem ficar molhando nada, nem encharcando nada do carro, principalmente de acabamentos como o painel corta-fogo, que você tem. No caso das 145, 155, você tem um forro de feltro com um papelão de fundo, né? Uma espécie de papelão. No caso de 164, é um papelão revestido aluminizado. E, obviamente, que se você molhar, ele vai acabar estragando. E aí, posterior aos trabalhos que nós fazemos, o motor fica dessa forma. Tá? Aí, é que a luz não permite, não ficou muito legal na foto,
mas eu quis enfatizar essa foto porque foi o primeiro carro que nós fizemos aqui, né? Sendo não o meu, mas sim de um amigo, de um cliente, que a bateria com inscrição Alfa Romeo, a gente fez essa brincadeira. O Mirra começou com isso, inclusive, me ensinou isso, né? E depois eu comecei a fazer os adesivos para tocar a vida e fazer essa brincadeira que eu brinco com o cliente quando ele vem buscar o carro, eu falo que eu troquei a bateria e importei uma bateria da Alfa Romeo para ele, né? A pintura da tampa de válvulas e a limpeza. E não sei se dá para perceber, mas aí é olho clínico do maluco que vos fala aqui. As braçadeiras de mangueiras de blowbile, de fluxo, de água aqui daquele tubo que foi polêmico há um tempo atrás, aí um tubo de passagem de água que passa por cima aqui do coletor de admissão. Todas as braçadeiras, todas sendo trocadas por braçadeiras de aço inox, como vinha o carro originalmente. Eu, às vezes, vou atrás de pessoas que desmancham os carros e vou atrás desses detalhes que fazem a diferença na hora da gente conseguir montar um carro, né? Outro dia mesmo, uma Spider 916 está aqui conosco, uma 96. Eu desmontei a grelha junto do para-brisa do carro para poder mexer no limpador de para-brisa que querendo ou não, ela acaba tendo o mesmo problema de limpador de para-brisa que as 145 e 155 tem, que é um problema crônico. E quando eu desmontei a bandeja onde vai o filtro do ar-condicionado, o filtro de cabine, não estava lá. Bom, quem que ia ter isso? Quem que se atém a esse tipo de detalhe? Pois é, o maluco aqui já andou desmontando alguns carros e até essas peças eu tinha guardado e consegui repor no carro. Coisa que possivelmente num cara que desmancha, tem de peça, não teria, né? Deixa eu ver aqui. Com relação aos trabalhos também, nós temos outros cofres aqui, ó, uma é um 64 segunda geração, tá? Mudam-se as tampas de válvula, né, em relação à primeira, e a cor do habitáculo aqui do filtro de ar do motor também é diferente. Então, não é só chegar e pegar e pintar e mandar o carro embora. Eu tenho todo um esquema de manuais, de montagem para seguir e também uma tabela de cores aqui para saber exatamente o que eu tenho que pintar de cada carro e nas suas cores corretas, tá? Esse é um cofre de Spider, tá? 916, com a questão dos aerokeeps aí que o pessoal até falou na última live aí do Duda, né? Acho que agora vendo no computador dá para ver melhor que entre flautas a gente realmente tem o aerokeep, né? Porém, entrada e saída de combustível da flauta, na foto do lado esquerdo, aí mais para cima na foto, você vê duas mangueiras normais de borracha, que essas sim são como o pessoal fala, as mangueiras assassinas, né? Bom, esse aí é o cofre da Spider do meu pai, uma foto que um amigo fez aqui um dia, um fotógrafo. Eu achei super interessante, super bonita a foto, quis mostrar para vocês, que foi um trabalho de pintura só da tampa de válvulas. E assim, a gente tenta fazer essa pintura de forma que ela imite o alumínio, né? Por quê? O alumínio ele é muito ingrato, é um material que ele puxa a sujeira de uma tal forma que ele acaba encardindo e dificilmente você consegue limpar ele e deixar ele ao natural. E então eu tentei e busquei aí uma tinta que nos deixasse mais próximos do alumínio. Óbvio que quem conhece vai enxergar e vai ver que a tampa foi pintada, né? Não é uma... Não tem como enganar isso para quem conhece metal, conhece as coisas. Porém, eu acho que fica uma visão bem mais agradável, né? Bem mais bonito. Eu considero isso, né? Quando a gente abre um capô de um carro e vê a tampa de válvula, o cofre todo limpo, é uma coisa interessante que chama mais a atenção da gente, dá mais gosto pelo carro, né? A gente também, ó, uma tampa de Twin Spark, a contratampa, né, e a tampa aqui, pintadas da mesma forma. Essa, inclusive, foi uma tampa feita, se eu não me engano, ontem, tá?
Foi pintada ontem, inclusive instalada no carro do André, que está aí acompanhando com a gente. O carro dele teve um problema de trinca da tampa, um vazamento enorme. A gente acabou encontrando uma tampa nova, sem trincas. Fez a pintura e instalou no carro. Eu não tenho foto dela montada no carro, mas eu tenho pós o trabalho aí. Bom, a bateria, como eu disse, né, o Mirra nos ensinou e a gente seguiu com adesivo. Agora, todo carro que chega aqui, a gente tira o adesivo da bateria, né, seja ela que marca for, e a gente põe o Alfa Romeo. Antes que me perguntem, eu sei que vai gerar dúvida, se a gente não pode perder a garantia da bateria ou algo do gênero. Na verdade, não. O adesivo sobre ela não traz nenhuma informação em relação à produção, lote, validade, nada disso. O que traz para a gente sempre a informação da bateria é essa inscrição. Vocês têm o visor amarelinho aí do cristal líquido dela, aí, do LEDzinho, né, de informação em relação à validade dela. E ao lado, um pouquinho à direita e um pouco acima, a numeração de validade. Tá? Os reservatórios de expansão também, a gente segue na mesma linha do cofre e vai limpando, né? E lava ele. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo que alguns produtos, alguns materiais conseguem deixar ele bem vivo, bem limpo, né? Muitas vezes tem que deixar de molho, fica de um dia para o outro até que a gente consiga chegar na conclusão de ficar dessa forma. E os adesivos, né, que a gente sempre tenta reproduzir, ou manda para alguém fazer, ou tenta fazer em impressora, para pelo menos deixar o visual, já que você tem um cofre limpo, que ele tenha todos os adesivos, todas as informações de fábrica, né? Acho que fica bem visual no carro. Bom, a gente trabalha também com funilaria e pintura. Nós temos um carro de trabalho aqui para poder transportar as peças, para que o carro não tenha necessidade de ficar saindo daqui para ir para outra oficina. Obviamente que eu não consigo ter todos os profissionais que eu gostaria de ter na oficina, por questões do nosso país, né, tanto trabalhista quanto de espaço, né? Então eu terceirizo o serviço. E essa aqui é a tampa traseira de um 55 elegante, que nós trocamos porque o carro havia sofrido uma leve colisão na traseira, não chegou ao ponto de afetar a estrutura do carro, mas a tampa teve que ser recuperada e o pintor que fez o serviço nos fez a gentileza de pintar e envernizar a tampa por dentro, inclusive, estragando a etiqueta de cor original do carro. Então, eu fui feliz nisso também, de encontrar uma outra tampa, né, e colocar e justamente na cor do carro. Então, a gente só fez o acerto de pintura dela para instalar no carro, não termos diferença de cor nem nada. E aí, óbvio, né, tampa de tanque é o que a gente usa normalmente de referência para o colorista fazer a cor para a gente. E as capas de retrovisor, que são básicas, né? 90% dos carros que vêm aqui sempre vem com alguma varia de retrovisor, ainda mais no caso de um 55, que o retrovisor é bem protuberante e para ajudar eles não retraem, né? Eles giram. Então, é por isso que eles vivem quebrando também. Por conta de atender muitas 155, acabei meio que me especializando em montagem dos carros, e sabendo exatamente como resolver alguns problemas bobos do carro. Quer dizer, bobos para a gente hoje, que está acostumado a mexer, mas que muita gente fica de cabelo em pé para estar resolvendo. Também a gente trabalha com tapeçaria, né? Eu terceirizo esse serviço com um profissional. Ele é novo no trabalho, ele atende, para vocês terem uma ideia, o meu pai desde a década de 60. Tá? Um cara super competente, super honesto. Os preços muitas vezes não muito convidativos, mas é aquela história, né? Nem tudo que é barato sai no quesito que a gente mais procura, né? Que é a qualidade. Tá? Esse aí é um teto do 156 SW, né? Uma Sportwagon. Como disse para vocês, normalmente os carros não saem daqui.
A gente faz a remoção das peças, leva para os profissionais só aquilo que tem necessidade de manufatura e depois as peças retornam e eu faço a montagem do carro. Por que isso? Questão de segurança do cliente, para que o carro não fique circulando pela rua e não aconteça nada, nem no translado, nem na oficina do terceiro, né? E também por uma questão chata minha de trabalho, que eu sou muito metódico. E assim, se eu tenho que fazer uma montagem de uma peça de um carro e ela está fixada de uma maneira errada ou com um parafuso errado, alguma coisa, eu vou parar o serviço, eu vou procurar, vou me informar e vou montar como deveria ser vindo de fábrica. Por quê? Primeiro, por questão de qualidade, lógico. Segundo, se amanhã ou depois esse cliente retorna aqui na oficina e eu preciso refazer um serviço no carro ou até mesmo atendê-lo de uma outra forma, para um outro serviço, eu já sei exatamente quais ferramentas pegar para poder estar trabalhando no carro. A primeira visita do carro é demorada, já a segunda, a terceira, a quarta, dependendo das coisas que vierem ser feitas, já fica bem mais simples de eu trabalhar e mais rápido, inclusive, porque eu não preciso ficar trabalhando com 3, 4 ferramentas diferentes para soltar a mesma peça, tá? Esse é um forro de teto de um 55 elegante com teto solar, que o agravante principal de manufatura desse teto é justamente essa guarnição que dá acabamento na tela vamos pôr assim, né, na tela do teto solar. Se você faz a tapeçaria virando para a parte superior junto da tela, você começa a ter um bloqueio do movimento da tela. Então isso daqui é bem trabalhoso, bem chato de fazer. Mas assim, se você não fizer ao padrão que é feito pela fábrica, você vai ter problema com o mecanismo do teto posteriormente, tá? Aí a parte traseira, né, que é onde você tem a mescla do curvim, que no caso das elegantes é cinza claro, né? E na borda onde vão os famosos, com o perdão da palavra, os puta-merdas, né? E aí você tem a integração com as colunas traseiras, que também são revestidas de tecido, né? O que mais? Bom, isso foi uma loucura que a gente fez aqui. Nós fizemos um 55 Carabinieri, vocês já sabem de quem que é o carro, e esse carro veio para nós simples, é uma Blue Lord, uma 155 elegante Blue Lord, e ela já veio na cor certa, que é até eu vi uma live do Marcos Mirra agora 2 dias atrás, ele disse que essa cor também foi conhecida como Blue Carabinieri, né? E aí nós inventamos uma carabinieri em cima desse carro, fizemos o envelopamento, eu vou seguir um pouquinho mais adiante, vou mostrar fotos do carro, inclusive, e nós seguimos a linha de um banco Recaro que não chegou a vir para o Brasil, que é um banco Recaro de veludo, né? Com o tecido do cinza, das Elegante, né? Das 155 Elegante que tiveram veludo, porém feito no Recaro. Eu achei que ficou uma coisa, assim, muito bem feita. Nosso tapeceiro se superou nisso daqui. Um problema aqui de tapeçaria que eu sempre fui muito crítico, muito chato, foi que na junção lateral aqui do banco, não sei se fica visível, bem visível para vocês, esse galão, esse canto vivo que a gente fala aqui, em alguns carros não é feito esse galão, então é feita uma dobra de costura para dentro. E se o cara não for muito bom, se o cara não tiver num dia tranquilo para fazer isso daqui, você vai ter diferença de junção, você vai ter diferença de costura, e isso me deixa muito aborrecido às vezes com tapeçaria. Tanto é que quando o carro tem bancos de veludo, eu faço sem problema nenhum, sem nem discutir com o cliente para fazer o reparo que tenha que ser feito no carro. Porém, quando nós temos que mexer com couro, aí fica bem complicado, porque infelizmente eu não conheço, tá, um tapeceiro que consiga fazer as costuras como a gente está habituado com os bancos de couro de fábrica.
tá? Eu já tentei por várias vezes e com vários tapeceiros tentar fazer isso daí, mas não foi possível, não fica do meu agrado. O cliente muitas vezes até fica satisfeito, mas eu não sei por quê, ou por conta do trabalho da gente aqui, eu comecei a ficar muito chato com isso, muito criterioso. E aí acaba não me agradando. Eu não fico satisfeito com o que eu entrego muitas vezes, mas infelizmente o cliente quer, eu tenho que atender, e ele fica feliz, que é o mais importante, né? Tá? O banco traseiro não muda, é o mesmo banco para qualquer 155, seja couro, veludo e elegante, super, é o mesmo banco, né? Mas olha aí, já dá para ver aí a faixa da Carabinieri e o escrito, um pedacinho, mas olha como ficou bonito o carro, ficou super interessante essa configuração. Inclusive esse carro fez garagem do Belotti, e o Belotti elogiou muito essa tapeçaria, tá? Aqui os bancos Recaro de 155, também aprendemos a lidar com, isso, com esse tipo de trabalho, que aí entra naquele problema que eu acabei de falar para vocês. As bordas do banco são em curvim, e a costura delas é um problema, porque a emenda do couro, do curvim no caso aqui, é virado para dentro e costurado por dentro, não se vê. Porém, você tem duas costuras de acabamento, que é mais questão visual, que são externas. E aí, se o cara não for muito bom, essa costura não fica alinhada com a divisão aqui do curvim, e aí acaba me aborrecendo. Esse carro foi meu carro, hoje está com um grande amigo, tá? Ele é super feliz e ciumento do carro, inclusive, e por grande felicidade, eu não precisei mudar esse curvim. Eu consegui outro jogo de banco com o curvim perfeito e consegui montar no carro. Óbvio que essa parte elevada do banco Recaro, que a gente chama de bananas, né? Vulgarmente bananas, tiveram que ser enchidos novamente por espuma, por questão de idade. A espuma, independente do tempo de uso do carro, ou mesmo que ele não tenha sido usado, mas ele tem idade, essa espuma ela degrada e o banco acaba ficando murcho. Tá? O banco traseiro, como eu disse, é o mesmo banco para todas, porém muda logicamente o tecido, né? Bom, acabamentos internos. Essa é uma moldura de um 155 de rádio e aquele bendito, né, para não dizer outra coisa, acabamento emborrachado das peças Alfa Romeo da década de 90, que fica dessa forma aí. Bom, isso é um problemaço para a gente, que infelizmente a gente consegue remover, tá? Esse emborrachado, né, que fica depois grudento e todo marcado assim. Porém, quando a gente termina de remover, a peça fica feia, ela fica esbranquiçada, fica esquisita. Né? Alguns amigos, alguns clientes pedem para a gente passar algum produto da Meguiar's que, na verdade, meio que hidrata o plástico. Mas com o tempo é paliativo, a gente sabe disso porque o plástico tem sua vida útil, né? Visual pelo menos. E, obviamente, que tem que se fazer uma manutenção. No caso de algumas pessoas, elas não querem fazer essa manutenção, elas querem a solução do problema e não querem mais ter dor de cabeça. Então a gente acaba pintando a peça e ela vai ficando dessa forma. Óbvio que aqui ainda estava em fase de acabamento, ela teria que ser lixada, tal, mas foi a melhor foto para demonstrar o posterior da peça como fica, tá? Bom, esse aí é vulgarmente falando, um puta merda de um 56, que é daquele forro de teto do início das fotos aqui, da parte de tapeçaria. Por questão de ser muito claro, e com o tempo, fica dessa forma aí. Então, quando desmonta-se o carro e manda-se a peça para o tapeceiro, tudo aquilo que está preso na peça, que luzes, os puta-merdas aí, os quebra-sóis, os pinos de travamento, todos eles estão sujos. Até o espelho retrovisor, que de alguns carros é cinza, a capa, a gente acaba tendo que limpar. Apesar de gostar muito de produtos importados, alguns clientes preferem até que eu use, no caso dessas peças plásticas ou emborrachadas, para tirar essa sujeira, nada melhor do que uma bucha, não Scott-Brite, por favor, tá? Mas uma buchinha normal,
água e sabão de coco. Fica dessa forma, tá? O problema são os vincos, né? Que normalmente a gente tem que pegar uma ferramenta pontuda e com o pano ficar esfregando até tirar, tá? Bom, acabamentos de banco de 155 elegante. São não só do banco, mas soleira de porta, acabamento de coluna B, que todo mundo vê e fica degradado, fica amarelo, eles começam a descascar, a descamar. Bom, essas peças não tem jeito, tá, gente? Isso daí tem que raspar, porque esse amarelado é como se degradasse a camada superficial ali, como se ela tivesse um tratamento para ficar rugosa daquele jeito. E aí a gente tem que acabar raspando, tá? Raspando mesmo, praticamente na espátula, mas com muito cuidado para não riscar, porque é uma peça plástica, e depois a gente acaba pintando ela. Eu, por muito brigar aqui com o colorista, com o pessoal da casa de tintas, a gente conseguiu chegar num consenso de uma cor que se assemelha, ela não é perfeitamente igual à cor dos acabamentos originais, ou até mesmo do couro do carro, mas chega muito próximo e, assim, fica, depois de montado todo o carro, fica muito bom, tá? E, logicamente que muito melhor do que a peça degradada, né? Tá? Aí a peça montada, essa é uma 155 elegante, opa, desculpa, gente. Uma 155 elegante, como eu disse, com bancos de elétricos. E vocês veem que ó, a tinta se aproxima muito da cor do couro do banco. E também o que muita gente não atenta é o seguinte, você acaba pintando a peça aqui do suporte dos botões do banco, a de acabamento do trilho do banco, onde ele vai fixado, a soleira da porta e a coluna B. Você vê que na mesma foto tem tudo aí, tá? Então, assim, eu não me recordo o número de peças agora de cabeça, mas, poxa, a gente tem aí um carro desses para fazer tudo isso aqui, uma semana de trabalho para conseguir chegar nesse resultado final. Obviamente que na semana a gente está incluindo a desmontagem, o tratamento das peças, a pintura e a remontagem, tá? E óbvio que daí cai naquela questão da remontagem que eu falo. Segue-se o padrão de parafusos de fixação, os parafusos têm um formato correto, um comprimento certo para entrar principalmente aqui na soleira, para fixação do acabamento do trilho e também o acabamento aqui do banco, onde fixa os botões, ela mescla tanto parafusos de cabeça Phillips, mas de rosca soberba, que é aquela rosca mais longa, né, mais espaçada, quanto rosca lisa, né, a rosca fina, tá bem? Bom, a oficina, isso tudo só questão de acabamentos internos, que é o que me dá mais trabalho, aí me deixa mais maluco, né? Principalmente as 155 elegante. Bom, aí caímos aonde? Reforma de rodas, tá? Na verdade, a gente fala reforma, mas a questão principalmente da 155 Super, que é a roda acho que mais trabalhosa de se reformar. A gente fala reforma, mas na verdade é um restauro, né? Por questão dos parafusinhos Speedline aí, que para nos ajudar fizeram em plástico. E aí a superfície onde eles vão fixados e a borda externa da roda aqui, onde a gente tem as inscrições de Speedline, as informações de tala, de offset da roda e o escrito Alfa Romeo, são diamantados. E isso vocês sabem que dependendo da roda a gente não pode nem mais mexer, porque existe uma certa perda de material. Por mais que a gente tome cuidado, né, existe essa perda. A gente pega uma roda dessa, por exemplo, eu aqui, você tem 24 parafusos por roda, tá? Esses Speedline. Remove-se um por um, com cuidado, porque você tem que reaproveitá-los, né? Eu levo essa roda para uma pessoa jatear, um profissional que nos atende aqui. Essa roda é totalmente jateada para remover toda a sujeira, impureza e tinta, né? E inclusive o verniz da parte onde é diamantada. Posteriormente, eu levo para um pintor para ele fazer a face pintada da roda. Depois disso, eu tenho que levar para um torneiro, que é aqui na rua de trás aqui do galpão, que ele me atende
meio loucura, mas eu chego sempre final de tarde, ele sempre me pede para isso, porque daí ele já fez o que ele tinha que fazer no turno dele no decorrer do dia, e eu fico acompanhando ele para só tornear essa face onde vão os parafusos e a borda externa, tá? Feito isso, eu volto com a roda para o pintor para ela ser totalmente envernizada e depois a roda volta para a gente aqui para eu fazer a montagem dos parafusos. Os parafusos, eu cuido de fazer uma lavagem nele, uma lavagem química, para sair, inclusive, a fuligem de pastilha de freio que fica aqui no miolo dele, né? E nos escritos Speedline, para depois eles serem pintados aqui mesmo no galpão. Aí eu consigo fazer aqui, por ser miudeza, né? Tamanho e tal, eu consigo fazer aqui e depois remontar a roda por roda, tá? Na totalidade, aí, 96 parafusos num jogo de roda. É trabalhoso, acaba ficando mais caro do que se fazer numa loja de roda convencional, pelas etapas, pelo trabalho, mas o resultado, eu acredito que seja bem melhor do que de uma loja de rodas, que eles não vão ter esse cuidado e esse trabalho todo. Então o resultado fica assim, tá? A roda pronta. Essa é a mesma roda, né? Levam-se uns de 7 a 10 dias para conseguir chegar nesse resultado, tá? Por questão também da montagem que é muito detalhada, e a roda fica dessa forma aí. Curiosamente, essas rodas aqui hoje estão no meu carro. Eu consegui montá-las, né, no meu carro, e já essas rodas foram feitas em 2015 e até hoje eu não tenho problema com nada do que foi feito, tá? Roda de 155 elegante, também é uma roda um pouquinho chata de trabalhar por dois motivos. A pintura prata da roda não é o prata convencional das rodas normais. Se vocês verem fotos de catálogo desse carro, é um prata um pouco mais envelhecido, um pouco mais escuro. E, obviamente, também que a borda diamantada, a gente tem que tomar muito cuidado para não arrancar todas as inscrições da roda, né? Tá? Outro detalhamento que eu gosto de fazer aqui, eu acabo indo atrás de peça, tudo, são os parafusos de roda originais de fábrica. A gente faz o detalhamento deles, limpeza, tudo, para que eles fiquem dessa forma, na cor original. E, obviamente, que o tratamento químico que ele tem para não enferrujar e não escurecer, acaba se perdendo. Mas aí a gente dá um banho de verniz nele antes de estar montando. E posteriormente eu dou um repasse, porque óbvio, de pôr a chave e tal, você acaba machucando o verniz e ofendendo ele. Olha aí como é que fica o resultado. Tá, isso é depois de montadinho o carro, já pronto. Aí, até falar da Carabinieri, né, que já fez até programa no YouTube, já foi apresentado em vários lugares, teve o seu lugar de destaque em Caxambu, em 2020, 2017. É um carro que me deu bastante dor de cabeça, me tirou bastante o sono para a gente conseguir chegar nisso daí, né, nesse resultado, mas que o resultado final foi muito, muito, muito grato. É um carro que eu me orgulho muito de vê-lo, inclusive estive na garagem do Mirra esses dias e vi o carro lá. Esses dias não, alguns meses atrás, antes dessa loucura da pandemia, e fiquei muito feliz de vê-la, porque ela está exatamente da forma que nós entregamos para ele. O Mirra, obviamente, tem todos os seus cuidados e seu apreço pelo carro, usa pouco, mas o carro ficou sensacional aí com os giroflex já colocados, porém não finalizados, né? Depois eu tive que inventar uma maluquice aí para deixá-los no padrão da Carabinieri de italiana mesmo, né? Eles são mais altos, tem todo um acerto aí. A invenção das coisas foi meio complexo, demorou um pouco esse carro, o Mirra começou a perder até um pouco a paciência com a gente. Totalmente compreensível, totalmente normal, mas assim, para inventar algumas coisas a gente depende muitas vezes de tempo e de um pouco de calma para poder se recordar e como fazer as coisas. Mas o resultado foi muito grato, fiquei muito feliz por isso. E tudo que foi feito no carro é reversível, o carro não foi furado, não foi pintado em nada. Amanhã ou depois, se ele quiser reverter esse carro a uma elegante normal, ela vai voltar ao normal.
Só, obviamente, que os bancos recaram que nós teríamos que substituir para voltar a um banco convencional. Mas acredito que se ele for vender esse carro um dia, ou mesmo se ele for descaracterizado de Carabinieri, tenho certeza que tanto talvez o possível comprador quanto ele não vão querer se desfazer desses bancos. Bom, a oficina também se dedica ao restauro de volantes, né, de madeira. Esse é o da Spider do meu pai. Ele veio, inclusive, com trincas, né, que é super normal também no decorrer aí dos seus 40 e tantos anos. A madeira, ela tem vida, né? Ela não é uma coisa morta, então ela acaba trincando, lascando, muitas vezes por utilização também, ou por intempérie, um carro que fica no sol ou pega umidade, você tem suas avarias. E a gente consegue aqui tanto tirar as trincas como renovar o volante, tá? Esse foi um volante que foi trazido a gente comprou pelo eBay para um cliente, para um amigo, que inclusive foi um dos que me deu muito crédito aqui no início da oficina. Fez bastante coisa aqui com a gente, trouxe os seus carros, que é o Rigotino, o Marco Rigoto. Não sei nem se ele está aí participando, ele está um pouco afastado do grupo. E inicialmente foi trazido só por uma questão de capricho. Ele até ia instalar numa 164 que ele teve, a ex-164 do nosso amigo Renato Cunha, Renatones, deve estar por aí também, mas acabou não montando e hoje ela orna, esse volante orna numa 164 espetacular do Fernando Pires, uma 24 válvulas com baixíssima quilometragem, um carro assim que é impressionantemente novo. E, bom, não precisa se falar nada, um volante desse numa 164, ainda mais 24 válvulas preta, ficou um espetáculo, né? Um desbunde, tá? O tão cobiçado volante de madeira das 155 elegante sem airbag, né? A gente até fez uma brincadeira com um volante desse do nosso amigo Malfita, o Marcos Malfitani. Nós tiramos esse acabamento emborrachado onde tem o logo Alfa Romeo e ele ficou parecendo um volante Nardi, né? Ficou no metal e ele conseguiu uma medalhinha central com a buzina com o logo da Alfa Romeo, tá? A parte de madeira a gente faz o restauro também, só que esse volante em particular a gente tem que tomar muito cuidado por causa dessa faixa decorativa preta que ele tem. Então tem que ter muito cuidado, inclusive com o produto que se vai usar depois para invernizá-lo, para ele não agredir e não ter repulsa do material anterior, porque eu não posso tirar esse verniz sobre o friso, sobre esse frisinho aí. Bom, nós trabalhamos também com limpeza de faróis e reparo dos faróis. Os faróis em vidro, nós conseguimos aí desmontá-los, né? Faz uma limpeza dos vidros, principalmente porque com o passar dos anos ele embaça muito, fica até amarelado em alguns casos. E a parte espelhada, óbvio que não dá para se recuperar. Em alguns casos a gente utiliza um artifício de envelopamento cromado. No caso dessas lentes que são rugosas, fica bom, fica bem tolerável. Óbvio que se você começar a olhar com muito detalhamento, você vê o reparo, a emenda do material cromado, porém você não deixa de ter o espelho e a funcionalidade do farol, tá? Alguns casos, alguns clientes têm pedido para a gente instalar xenon. No caso das 155, isso é bem tolerante, bem permitido, porque além dela ter o projetor, né, nós temos os lavadores de farol, então não se cria problema com a legislação de trânsito brasileira, tá? Adesivos também, eu tive a grata surpresa de ter um carro que veio com essa etiqueta e eu consegui reproduzir algumas, e a maioria dos carros que a gente tem aqui, como são da década de 90, a gente consegue estar colocando esses adesivos nos carros. Da assistência, né, que obviamente não temos mais, mas o que nos chama a atenção é o número do telefone, que o prefixo começava ainda com 3 números,
né? Então, a gente tem colocado isso na maioria dos carros, as pessoas ficam bem contentes. Hoje, a gente tem o Alex Colucci e o Washington aí, que são integrantes dos nossos grupos aí, de vários grupos, né? Que hoje tem grupo de 164, de 155, de 145, tem o ARBR, temos o Alpha Cult. Eles fazem parte de todos estão sempre interligados, participando de um grupo ou outro, seja pelo WhatsApp, seja por Facebook, aonde estivermos, né? E eles começaram a reproduzir os adesivos, inclusive de cofre de motor. Muito bem feitos, por sinal, foram muito detalhados, e a gente consegue aí também estar montando os cofres dos motores muito bem montados, né? Muito visuais. Como eu disse, a questão de limpeza do cofre, de montagem da original e posteriormente a colocação dos adesivos, isso engrandece o trabalho, engrandece o carro, né? A pessoa abrir um capô limpo, organizado, com seus adesivos nos seus devidos lugares, poxa, é inimaginável, pelo menos, né, até um tempo atrás, isso seria inimaginável em carros com mais de 20 anos. Tá? Bom, restauro de painéis também a gente está fazendo, tá? Quer dizer, está fazendo não, sempre fez. Esse é o painel da Spider do meu pai, né? Então, como ela é a versão americana, está em milhas aí, eu fui obrigado a desmontá-los, por quê? O ponteiro, ele é pintado de branco, já estava descascado e estava soltando películas mesmo de tinta, já estava caído aqui na base, na parte inferior, interna, né, por dentro do vidro, e obviamente que o vidro dele totalmente embaçado. E a parte de cromo da borda aqui foi refeita, a gente tem uma cromeação também próxima aqui. Inclusive, nós somos muito felizes com isso aqui na nossa região, porque temos várias pessoas, várias empresas especialistas nesses detalhamentos, né, nesses trabalhos, muito próximos da gente. Então, tem dia que eu utilizo nosso carro de transporte, que é uma Kombi, coloco as peças no carro e já saio distribuindo em todos os profissionais, né? Aí é o resultado final, depois de perto, né? Ali estava distante, a foto não dava para ver tão detalhado, mas aí depois de pronto, como é que fica? Tá? É bem trabalhoso, não vou mentir para vocês, mas eu acho que o resultado final, na mão e depois montado no carro, vale cada centavo do trabalho, de hora de trabalho e do que foi empregado aí no carro, tá? Na peça. Bom, esse é um painel de um 5.5 elegante. Eu quis detalhar o seguinte: essa é a iluminação original do carro, ele está aceso, apesar de parecer que não, mas ele está aceso, né? E é uma foto no meio de uma tarde, por volta de umas 3, 4 horas da tarde. Em parceria com um amigo nosso aqui também, de Santo André, nós inventamos a questão de fazer um painel LED como dos carros modernos, né? E aí o resultado final é esse daqui. Praticamente no mesmo horário, eu fiz de propósito durante um dia, vocês veem em volta do painel a claridade, o resultado de um painel LED depois de montado. Tá? Vocês veem que até o carro foi em uma semana, o carro não muda a quilometragem. Óbvio que o odômetro parcial, por questão de manuseio do painel, acabou sendo zerado, mas até o tanque do carro, vocês veem que está na mesma posição ponteira, ou seja, em uma semana, olha a melhoria que a gente conseguiu, né? Óbvio que não fica só no painel de instrumentos, o painel do ar-condicionado, da parte digital, o console superior, onde você tem as teclas de acionamento de lâmpada direcional e interna do carro, e as alavancas tanto de seta quanto de limpador de para-brisa do carro também foram trocadas, os LEDs. Ficaram muito mais visíveis. E detalhe, inclusive elas ficaram dimerizáveis. O que é o dimerizável? É aquele de você conseguir atenuar a iluminação. Então, tudo ficou interligado e dimerizável. Ficou uma coisa absurda. Esse carro aqui é do Molfitani, tá? É aquela 155. Ela é grigio titânio, né? É uma elegante. Ela tem o melhor dos dois mundos, né? Que a gente fala. Ela é uma super por fora e uma elegante por dentro. Ou seja, ela tem a parte mais bonita das 155, ela tem integrado nos dois mundos, tá?
E aí a gente acabou fazendo esse painel antes de Caxambu, inclusive, do ano passado. Ele foi com esse painel reluzente aí para Caxambu. Bom, a gente se destina também a procurar peças para os carros, peças que às vezes as pessoas nem sabem que deveriam ter ou que existem no carro. Então, uma delas é essa algema que a gente tem no coletor de escapamento das Twin Spark, que ele fica preso junto do suporte do coxim central do motor. A maioria dos carros que a gente acaba mexendo aqui, não sei por que questão, se de oficina, que já passou, ou mesmo por facilidade de trabalho, às vezes, né, aquela história, não montei tal peça no carro, mas isso aqui também não vai fazer diferença, e acabam não colocando. Então, essa é uma algema que sempre faz falta nos carros, eu vivo comprando isso daqui, e é uma coisa engraçada. Quantas eu tiver, são quantas eu vou instalar nos carros. É uma coisa absurda. Tá? Então, eu vivo comprando isso daqui, colocando nos carros. Não posso culpar quem não põe. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o passar dos anos aí com o trabalho. A gente não pode culpar, às vezes, o dono do carro ou até o profissional que trabalhou antes. Por quê? Muitas vezes falta de informação, né? Ou mesmo por achar que nem o cara tem um ajudante na oficina e fala, já está terminando, termina de montar aí, tira o carro do elevador. O cara nem se atém que isso estava no lugar, nem dá importância para isso e acaba não montando, tá? Bom, outra peça que é rara, que a gente vive procurando, agora mais porque estamos numa tocada aí, o pessoal ter mais apreço pelas 164 primeira geração, estão se tornando cada vez mais escassas, são poucos carros que a gente tem hoje no nosso grupo, né? Poucos rodando para valer. Essa é uma caixa de ferramentas, é rara porque ela é de isopor, né? E ela vai por dentro do step, completamente diferente das 164 segunda geração, que elas são fixadas no painel traseiro do carro por dentro, tá? Ela aberta com as suas ferramentas, né? Eu só vi 2 dessas peças até hoje, com tudo isso que a gente tem da oficina de tempo aqui. Óbvio que é uma oficina recente, é um negócio novo. A gente iniciou em 2014, então temos aí só 6 anos de trabalho. Mas essa caixa de ferramentas eu só vi 2 até hoje. De lá para cá, somente 2, infelizmente. Eu vi uma terceira, porém avariada, e não conseguimos resolver a questão do carro. E aí o resultado final de alguns carros que a gente fez aqui. Essa é uma 155 Grupo 1, né? uma Super Grupo 1. Esse carro não tinha bancos recaro. É o carro do Elias, de um amigo nosso. Esse carro foi nosso aqui e ele acabou comprando da gente. A única modificação desse carro foi a colocação dos bancos recaro, mas na verdade não se tirou a originalidade do carro. Ela só subiu um patamar no grupo dos carros, né? Que a gente tinha grupo 1, grupo 2, grupo 3, e aí ela subiu um ponto no patamar aí, tá? Vou mostrar aqui outros carros e aí vocês vão vendo a evolução, né? E a finalização dos carros. Essa 164 é uma primeira geração, hoje está com o Marcelo Paulillo. Ela foi feita aqui conosco. Foi feita em 2 etapas, com o antigo proprietário, que foi o Leandro, o Rei das Alfas, o primeiro proprietário. Depois o Marcelo Paulillo comprou esse carro dele. E aí, na segunda etapa, aí sim a gente matou a pau nesse carro, digamos assim. Ele foi feito de cabo a rabo e é um dos carros que eu posso também me orgulhar e falar que esse daí foi feito a sua montagem de fábrica. Não falta nada, absolutamente nada. Tá? Até os escritos da traseira, que são diferentes da segunda geração, foram colocados, posicionados no seu local correto. Porém, há umas controvérsias aí, uns questionamentos. Eu fui questionado muito por isso, do posicionamento desses escritos da traseira da primeira geração. No caso de alguns folders que a gente conhece, ou mesmo de reportagens do carro, esse carro tem o posicionamento
invertido na tampa do porta-malas das inscrições aí, 164, 3.0 e V6. Eu não tenho absoluta certeza que fique do lado direito da tampa traseira, mas eu segui pelo menos o padrão de montagem do carro do manual de instruções dele, tá? Mas nós temos reportagens aí de revista e folders que mostram do outro lado também. Mas aí também começa a entrar naquela questão de fábrica italiana, de montagem, que a gente sabe que nem tudo foi uniforme, nem tudo foi seguido a regra, porque existem carros também que não tinham ponteira de escapamento oval em aço inox, existem carros também que as braçadeiras do coletor de admissão, umas eram de trava, outras de parafuso, também a questão da sede ali do filtro de ar do motor também, algumas em preto, outras em cinza, quase um branco, né? Que também, como eu disse, muda de coloração para a segunda geração. Então, assim, eu tentei seguir aquilo que pelo menos é retratado no manual do carro, para que não fique distante, pelo menos pela informação que todo proprietário vai ter, né? Quando se tem, né? Bom, essa foi, acho que minha segunda 155 aqui da oficina. Esse carro muito novo, foi do Marco Rigotto, hoje está com o nosso amigo Herbert, está fazendo um swap de motor. Ele vai entrar com um buço, 24 válvulas aí, tá? Mas esse carro também é uma coisa curiosa de importação da Fiat que não dá para se entender. Esse carro, quando eu fui montá-lo e corrigi-lo, esse carro não tinha a furação de alto-falantes em cima do painel, que é conhecido de todas as 155. Não faço ideia por quê. Tá? Já perguntei para várias pessoas, inclusive para o Marcos Mirra, que para mim é a maior referência de 155 no nosso país. Ele se dedicou muito ao modelo, é um apaixonado pelo modelo. E ele não, se ele não soube me explicar, quem dirá eu? Que, como eu brinco aqui, sou um apertador de parafuso, né? Bom, aí, para quem me conhece há algum tempo, já sabe da história desse carro comigo. Essa é a minha 164, né? Uma primeira geração 92. Esse carro tem uma curiosidade, mas isso fica para uma outra oportunidade, mas só vou dar uma explanada só por cima aqui. Esse carro, por ser 92, ele tem características da primeira geração, porém já puxadas para a segunda. Então ele tem uma mescla de algumas coisas que são originais, mas não me perguntem por quê. Obviamente que a explicação mais plausível é aquela questão da fábrica italiana, que tem que montar isso daqui, mas não tem, tem daquele outro carro lá. Então pega na prateleira, mas não para a produção. Vamos montar o carro e manda embora. E ela tem umas características aí que uma outra hora a gente conversa mais a respeito disso. Possivelmente teremos uma live disso depois, não sei, com algum entendedor do modelo. E esse carro eu tenho ele desde 2001. Esse carro ele já passou do apelo de um bem material ou mesmo da parte financeira. É como se fosse um membro da família para mim, porque eu me casei nesse carro, minha esposa chegou na igreja nesse carro, meus filhos saíram da maternidade no meu carro. Eu falo filhos, todo mundo acha que, né, nossa, o cara tem uma penca de filhos. Não, eu tenho 2 filhos, para quem não me conhece, né, talvez esteja aí entrando agora ou participando das lives agora. Esse carro meus 2 filhos saíram da maternidade nesse carro, os batizados foram nesse carro e as festas de 1 aninho de idade também. Então hoje ela está guardada aqui, infelizmente com problemas, eu preciso estar resolvendo, não vai ser de imediato, mesmo porque hoje eu tenho que atender meus clientes, meus amigos. Então a casa do ferreiro espeta de pau. Infelizmente o carro acaba ficando um pouquinho para trás, mas logo logo ela vai retomar a parceria e a vida aqui com a gente, né? Esse é o nosso carro de trabalho. Apesar da gente
como eu falo, da gente se dedicar única e exclusivamente à família italiana. Falo família italiana porque nós tivemos Fiats aqui também. Já fizemos um tipo C de Tivalvoli, que está com o Paulino hoje. Já fiz um Fiat Tempra aqui também. Hoje estamos com o Fiat 147 do André, que está aí nos acompanhando. Eu me dediquei a esse carro também, porque meu pai é segundo dono desse carro. Ela tem hoje não mais do que 90 mil quilômetros. Apesar de todo mundo falar que Kombi não tem jogo de volante nem de câmbio, tem férias, né? Mas esse carro está muito bem revisado, muito bem montado. E é nosso carro de serviço. É ela que leva e traz as peças dos carros aí para os terceiros, tá? O famoso Chevetão, todo mundo conhece, foi meu carro de uso durante um período. É do meu pai esse carro, mas por um período eu acabei ficando sem carro de uso e acabei utilizando ele. É um carro espetacular para uso urbano, assim, só para vir do trabalho e voltar. É sensacional. É um SL 88 a álcool. O carro bom, é indiscutível que ele une para mim os dois mundos, né? Une um carro econômico, bom de andar, e ao mesmo tempo eu estou andando com um carro relativamente antigo de tração traseira, né? Que os mais puristas da Alfa Romeo sabem muito bem o que é andar com um carro de tração traseira. O Uninho da minha mãe, como eu disse, também trabalhei na linha Fiat aí com alguns carros. Esse é um Eletronic 93 de farol grande, que eu acho que tem mais apreço aí para o pessoal da linha Uno, né, que gosta da linha Uno. Também foi feito aqui por nós, né? E finalmente a razão de todo o trabalho aí, a molecadinha que anda comigo sempre, meus dois filhos, que curtem a vida aí com a gente e aproveitam os carros antigos. É isso, gente. Acho que eu tentei explanar o máximo que eu conseguia da oficina, do trabalho. E vamos abrir aí para quem quiser perguntar, quem quiser falar. Vamos lá, vamos tocando. Posso falar? Pode, claro. Daqui a 5 minutos estou chegando aí para abrir o portão, para botar picape, hein, mano? Deixa eu pegar as peças aí. Ai, meu Deus do céu. Tinha que ser o maluco do Malfitani mesmo. Ai, ai. Ô, Serpa. Serpa. E aí, Manuel? E aí, bom dia, tudo bem? Gostei da palestra, hein? Parabéns. Obrigado. Então, você acha que esse acabamento emborrachado das peças do console, a intenção da fábrica seria diminuir ruídos? Porque o produto é um lixo, cá para nós. Eu acho que até na Europa, nos dias de verão, derrete mais rápido que sorvete. Olha, Manuel, eu acho que foi uma infelicidade da escolha do material. Não acredito que ruídos, não, porque a parte que mais nos afeta e nos deixa chateados é justamente aquilo que é virado para a gente. Não tem apoio em outra peça, não tem nada, né? Normalmente a gente, quando faz a limpeza das peças, inclusive do teu carro, como foi feito, quando a gente faz a montagem depois das peças, a união delas, a gente reveste ou com feltro adesivo ou com espuma justamente para essas peças não esfregarem, né? Eu acho que essa medida poderia ser tomada pela fábrica também, né? Com certeza. É uma vergonha. A minha 156, eu não podia ajustar o encosto do banco porque saía com a mão preta. E aí sujava o resto do carro. Deu maior trabalho. E a calça que encosta no console e fica preta também? Também. Mas eu limpei com gasolina. Nossa! Ficou um cheiro horroroso no carro. Sou muito amador. Fui fazer sozinho, quebrei a cara. Mas depois consertei. Tá certo. Legal, parabéns, viu? Gostei muito. Obrigado. Isso é um defeito crônico que até os Golf de 2002 tem o mesmo problema. O painel descasca inteira. Sim. Eu acho que o europeu gostava disso. Eu acho que é aquilo que eu falei, é uma má escolha de material. Não tem. Eu acho que eles não fizeram um teste suficiente ou não previam que isso aconteceria
depois de determinado tempo. Eu acho Ou até que os carros não durariam tanto tempo. E aí aconteceu o que aconteceu. Eu acho que tem também uma questão do clima. Se você pensar que em Europa e algumas coisas mais frias, a peça não deve sofrer tanto. O emborrachado, ele não deve melar, né, ou derreter. Então, quando você fala Brasil, sol de 40 graus, o carro parado na rua ou em algum lugar que seja quente, com certeza prejudica lá e acelera ou até degrada a peça de uma maneira que eles não tinham essa previsão. Assim, eu acho isso, né? É curioso. Eu acho uma coisa, hein, ô Juninho. Aqui é o Robson, tudo bom? Tudo bem? Eu acho que era muito avançado para a época. Vou te explicar por quê. Até o cupê que tem aqui no Museu da Fiat está derretido, quer dizer. O problema é crônico para essa época aí. Mas era uma sensação de veludo que eu nunca vi em carro nenhum. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade. Sim, né? sim. Quando novo, então, assim, Então, eu acho que eles avançaram muito. É claro que o Brasil é uma beleza por causa do problema do sol e o problema de usar produto químico também, que a gente não sabe a origem, né? Mas ela, independente de usar produto químico, derrete mesmo, acho que no sol, né? Eu acho que até atualmente ele é muito moderno, porque ele é um veludinho suave e não era para ruído, parece que não. Acho que é só estético mesmo, porque a sensação tátil é mais do que perfeita, né? Mas é interessante entender o que aconteceu, né? É uma pena, porque fica horrível, melano. A cupê daqui da Fiat nós fomos apresentar para o Autosport, eu fiquei indignado, porque o troço não parava de sair aquele melado e triste. Mas tá bom. Parabéns, Júnior. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Olha aqui o da GTV. Dá para ver aí? O GTV? Sim. 20 anos, nunca deu problema. Não. 20 anos comigo. Entendeu? Porque é um plástico duro, mas você mexe de vez em quando. Esse como eu falei, é uma vergonha isso aí para a Alfa Romeo. Mas, como disseram, outras marcas também fizeram isso, né? Exatamente. Mas valeu. Serpa, um grande abraço para você e nos falamos aí, tá bom? Tá bem. Um abraço. Então, pessoal, vamos precisar deixar a reunião. Um abraço. Valeu, Júnior. Muito bacana a palestra. Um abraço. Meu Sérgio. Obrigado. Júnior, o Alberto, você já mencionou aí que rolou na última live a questão do aerokeep, uma parte das mangueiras aerokeep saindo lá das Spiders. Você não tocou num outro item que teve bastante discussão nos grupos da 145 e da 155 sobre o caninho de retorno do fluido de arrefecimento. Se passa pelo porta-fogo, passa entre os comandos. Na tua percepção, o que dependia do fornecedor do dia que tinha sido pago e você montava o carro na fábrica, ou tinha um padrão aí? Porque o Ricardo Stachewski fez aí um chute aí, como é que a coisa tinha evoluído. A tua experiência, o que é? O que cai na tua mão? Isso é polêmico, né? E falar com exatidão de uma montagem de um carro italiano é meio controverso, né? Eu julgo assim, tem esse aqui, monta esse, manda o carro embora, não tem que ficar parado na linha. Tanto é que você tem, é curioso isso, o carro que tem o cano preso no painel corta-fogo, ele tem um suporte para você prender lá. Alguns carros, não é generalizando, mas alguns carros que não tem o cano no painel corta-fogo, não tem aquele suporte para você prender. Então, não dá para chegar numa conclusão, porque assim, muita gente fala, um 4.5 tem, um 5.5 não tem, ou vice-versa. Eu já peguei dos dois casos, nos dois modelos. Difícil dizer. Tá? Isso daí não nós somos perfeccionistas, mas a Alfa Romeo, nisso daí, ela tocava o barco. Falava, não, vamos montar e não tem que ficar parado. Tem esse, tem aquele, manda embora. Eu acho que é isso, né? Julgo isso. Em termos de eficiência para refrigeração, o que você, tua experiência, corta-fogo ou no meio das tampas? Indifere. Não estando entupido, qualquer um serve. Parabéns aí pela exposição. Obrigado. Fazer um comentário sobre esses caninhos aí.
Eu dei uma olhada aqui rapidinho, aqui no levantamento. A gente encontra carros 96, 97 e 98 com cano na parede e cano embaixo, né? No caso da 145. Sim. Como você disse, é uma loucura. Apesar de que muitos padrões a gente já conseguiu solucionar com muita pesquisa, né? Vendo a questão de motor, questão de ano de fabricação, dia de fabricação. A gente percebe que na 145 tem aquela questão do RPM, né? Alguns começam o headline em 6.500 e outros em 7.000. Sim. E no caso dos carros com o RPM em 7.000, costuma ser, na maioria, no coletor. Não sei se é um padrão que se repete muito, mas aqui no levantamento eu tenho visto muito isso, pelo menos os carros brasileiros, né? Eu vi você colocando isso, inclusive, você postou até as fotos no Facebook do headline, né? Na verdade, eu nunca tinha reparado nisso, tá? Essa diferença. Mas, assim, nunca também liguei uma coisa a outra. Tá? Aqui a única coisa que já aconteceu, inclusive comigo aqui, de pegar um carro com o caninho sobre o coletor entupido e o carro está superaquecendo só por causa daquela porcaria daquele cano. E aí o que eu tinha no momento para fazer a substituição era um que ia para o corta-fogo. Então eu mesmo fiz a substituição, o carro zerou, não teve mais problema. É aquilo, não muda o funcionamento do carro, seja de um lado ou do outro, né? A única coisa é que, assim, chegar a uma conclusão mesmo, eu acho que nem se você pegar um cara da linha de montagem da época lá na Alfa Romeo, o cara vai saber te explicar isso. Não dá para chegar a uma conclusão, né? As loucuras de dentro de fábrica. Quem já trabalhou numa fábrica ou já teve contato com alguém que trabalhou e conversa, não precisa ser uma fábrica italiana. Pode ser qualquer fábrica. Na hora da produção lá, que o cara vê que vai dar merda, que vai parar, ele fala, meu, toca o pau, arranca daí, vai embora, depois a gente resolve. Entendeu? Isso Bom, eu tenho histórias da Volkswagen aqui em São Bernardo mesmo. O cara, na hora da pintura, apareceu uma trinca numa porta, o cara pintou a porta mesmo assim do carro, tirou da linha depois de pronto e mandou para um setor da fábrica para refazer o carro. Mas não parou a linha de jeito nenhum para substituir uma porta. Então, coisas de fábrica, não adianta. Talvez, ô Júnior, só para ajudar você, Ricardinho, existem vários componentes que são duplicados, alternativos na linha. Tipo assim, existe um radiador Valeo, existe um radiador BR, existe um radiador denso, e a fábrica compra de vários exatamente para ter opção, não depender só de um. Todo mundo faz isso, tá? No mundo. Às vezes até questão de custo também, né? Não é só de custo, não. Às vezes de fornecimento, tem que uma fábrica ficar, sei lá, vou inventar aqui, um cara só fornecer todos os radiadores para uma fábrica aqui no Brasil. Amanhã esse cara, sei lá, tem uma greve ali em Santo André e aí para a fábrica. Então, às vezes tem essas alternativas também. Mas, normalmente, elas vêm acompanhadas dos periféricos, ou seja, ou é exatamente igual, né? Tipo assim, quando tem um radiador igual, gente, ele é igual mesmo. Ele é só, ou seja, você tira um, põe um outro, né? Não tem diferença nenhuma, tirando o selinho e tal. É lógico que a massa radiante ali em alumínio e tal vai ser diferente, mas a performance e a montagem tem que ser igual, né? Acho que é isso. Agora, sobre o contagiro, eu acho que é alguma variação, porque depende do tipo de aplicação de motor e tem um giro diferente. Aí aquele negócio que eu falo com vocês de Alfa é inacreditável. Tipo assim, os caras não aceitavam aquele negócio do contagiro não andar junto com a velocidade na última marcha. Então, quando teve as primeiras Alfas com quinta mais longa, que é um problemão isso aí, e as outras fábricas nunca olharam isso na face da Terra. Então, entendeu? É interessante que a própria Alfa cava problema, ou seja, foi acertar. Vamos dizer que o engenheiro descobriu que o motor, sei lá, o Husqvarna lá ia cortar em 7.000 e o Twin Spark 6.500. Se fosse outra fábrica, não trocaria isso, entendeu? Entendi. Então, esses que são os detalhes que a Alfa vai fazendo diferença, né, de detalhe, né?
É igual esse emborrachado mesmo. Um dos primeiros carros que eu vi, o emborrachado suave daquele ali, foi na Alfa Romeo. Não, acho que nem no Fiat não tinha. Depois teve, logo depois, na Coupé. Mas só para você entender, esse negócio de contagiro, para mim, deve ser isso, entendeu? Se você conseguisse localizar o chassi, é fácil entender se as de 7.000 eram as primeiras. Aí dá para entender mais fácil. Não sei se pode ser também por troca de motorização, né? Como na Europa a gente teve muitos motores, aí pode ser que tal carro o giro vai até tanto e outro carro com outro motor vai até tanto. Mas na hora de montar o carro, não tem mais o painel Twin Spark. Bota do motor boxer lá, mas toca o pau, não para não. Entendeu? Pode ser isso também. Curiosamente, a gente teve ao total 12 painéis D145 para se adequar a todos os mercados, variando entre milha, variando entre RPM, variando as motorizações, porque a quadrifólio ia até 260, outros ia até só 240, 220, marcando, né, claro, na velocidade real, né? Mas sobre o RPM, apesar de ter a variação do 7.000 e do 6.5, não existe variação, pelo que eu vi, na ECU. Então, ambos cortam ali em 750, mais ou menos, né? Sei. É uma observação que a gente fez na prática, inclusive, vendo alguns carros. Mas é uma questão em aberto ainda, que não teve uma solução. Entendi. Esse negócio de trocar peça, como você falou, vamos dizer que antigamente poderia ser mais comum, porque não tinha um controle, sei lá, as peças chegavam nas fábricas em caixote, tamanho de um caminhão, então tinha lá 1.000. Hoje é tudo com código de barra e contabilizado assim, sei lá, montou 1.000 carros, chegaram 1.005 painéis para alguma quebra. Tem que ter 5 de troca, entendeu como é que é? Entendi. Então, assim, vamos supor que chegou 5 defeituosos, estou inventando um caso aqui, né? Aí esses 5 tem que ficar separado para ser recontabilizado. Então, assim, e hoje a montagem, um dia que vocês puderem visitar, vocês vão assustar para a gente, que eu sou antigo também na indústria, era tudo manual, agora é tudo com código de barra. Chega a ponto de ser frenético, porque tem uma janelinha, vamos supor, tem um painel lá, aí bate lá, Uno, não sei o quê. Aí abre a janelinha daquele painel, entendeu? Não tem jeito de você colocar um do Toblono, não tem. A caixinha dele não abre, entendeu? Aí a gente já cai na modernidade também de ter uma Redcam, alguma coisa assim, aí não casa as peças. Não adianta que não vai funcionar. O carro é todo contabilizado, então não tem jeito. Entendeu? Sim, isso sem sombra de dúvida. Um rádio hoje, mal instalado, ele para um carro. Para. Isso aí, infelizmente, acontece. O carro moderno hoje está dificultando muito a vida do mecânico e do vendedor de acessórios. Júnior, tem um caso aí de um conector de celular, uma fonte celular, que aciona o limpador de para-brisas. Espera aí, tá aqui, ó, quer ver? É um limpador, uma fonte de celular que você conecta no carro, qualquer carro. É o seguinte, quando você tiver problema com a tua chave de limpador de para-brisa, nas 145 e 155, você utiliza esse menino aqui, ó. Ele automaticamente liga o teu limpador de para-brisa assim que você começa a carregar o celular. É uma coisa impressionante. Nós não descobrimos. Qualquer carro ou só na 145? 155 não 145. 155 e 145. Testamos na 164 e não foi. Gente, que doideira. Mas eu acho que vocês vão. Acho que a gente vai assustar daqui a uns anos, hein, daqui a 30 anos. Para quem tiver firme aí, que vai acontecer isso aí. Ou seja, o cara trocou um simples rádio de um carro de um colega, carros iguais, né? Não funciona e bloqueia o carro e acabou. O carro não anda mais não, entendeu? Então, uns 2 anos atrás, em Lindóia, o presidente da FIVA Internacional deu uma palestra sobre o que eles estavam, a missão da FIVA, inclusive de negociar manutenção dos carros atuais com as fábricas para ter clássicos no futuro. E um dos temas era o que ele chamou de Alzheimer eletrônico, porque você não tinha, à medida das gerações passando, a manutenção dos módulos. Então, como é que você vai ter clássicos no futuro se você não tem manutenção desses módulos, ou dessa eletrônica embarcada? Na verdade, você vai ter o carro como antigo, mas estático, né? Ele não vai funcionar mais. Muito difícil.
Eu tive uma conversa com o saudoso Nasser, pouco antes dele falecer, que ele estava falando de outro assunto com ele. Ele falou assim: não consigo imaginar como vai funcionar, porque para quem teve carro carburado com distribuidor com platinado, você põe para funcionar a hora que você quiser. Olha isso aqui, ó. É brincadeira. O cara não deixa nem eu fazer a live. Atrapalhou tudo. Desliga rápido que ele vai tirar a calça. Parabéns, Júnior, pela sua dedicação aí, cuidado. Eu sei que isso aí é amor, porque não é só hora de oficina, não, entendeu? Se fosse para fazer o normal, seria de outro jeito. Não tem jeito. Realmente Júnior, uma questão. Qual foi a gambiarra mais esquisita, assim, a pior de todas que você já encontrou por aí? Olha o outro gritando aqui, kit verão, mas é um boca profana mesmo, viu? Olha, Dak, eu acho que o mais impressionante, assim, para mim, foi pegar cabo de energia de motor de arranque e de alternador emendado. Acho que isso daí foi o concurso de tudo. Isso era a coisa para pegar fogo mesmo num carro em questão de segundos. Sabe? E emendado assim, emendou, passou fita isolante e largou. Não é que o cara ainda teve o trabalho de estanhar, de passar um termo retrátil por cima, nada. Fez uma emenda lá e largou. É uma coisa assim absurda mesmo. E detalhe, junto do coletor de escapamento de um buço, que é para pegar fogo de vez mesmo. Mas eu comprei uma Alfa, uma JK do KK, imagina, né? Então veio com um cachimbo de 10 dentro do cilindro mestre para dar curso no pedal. Eu tenho até um cachimbo guardado. Essa não foi boa, não foi? Meu Deus do céu. Eu ofereci esse cilindro para o Nasser reparar aqui em Belo Horizonte. Quando eu desmontei, saiu um cachimbo lá de dentro. Falei, mas não é possível, será que é meu? Não, né? Eu fiquei 2 horas para entender. Meu Deus do céu. Essa eu não tinha visto, não. Mas dá certinho naquele cone, né? O cara é um... Aqui temos um amigo que comprou um Jaguar e o Jaguar veio do Rio. E no Rio, os caras cortaram as bielas, soldaram a cabeça de biela de outro carro qualquer, pegaram os pistões que deviam estar trincados, os pistões estavam todos soldados, que a saia tinha trincado, e montaram o carro com a biela soldada e os pistões trincados. Foi lindo, primeira vez que ele saiu, voou tudo. Mas aí, quando abriu, viu que estava tudo soldado dentro, inacreditável. Nossa. Meu Deus do céu! Eu vi um vídeo na internet, acho que esses dias, o cara tirando folga de saia de pistão, apertando o pistão numa morsa, deixando ele oval. Funciona desde que ele aperte para o lado certo, né? Ah, sim, claro. Antigamente, no tempo do meu pai, não tinha pistão, né? O cara não comprava. Então, eles recartilhavam, né? Porque aí você engrossava toda a saia. Eles recartilhavam o pistão e montavam de novo. Era procedimento normal de carro americano aí. Mas você falou tudo. Carro americano, né? Carro americano trabalha com umas certas folgas e tal. Se você fizer isso no motor europeu, ele explode em 2 minutos. Ah, concordo. Carro americano aceita qualquer coisa. Ele anda sempre. O Júnior, tem uma pergunta que foi feita lá no início da live, você não quer retomar? Sim, verdade. Eu até anotei aqui, peraí. Vamos lá. Bom, o início do carro, pelo que ele estava falando, que o carro fumava, era todo sintoma de ser vedador de válvula, tá? A forma que estava fumando o carro. Mas agora, no final, ele falou que retificou e no final das contas ele acabou usando peça Takal. Takal, indiscutivelmente, é um problema, né? Porque a Takal, ela, na verdade, não produz nada. Tá? Ela entre aspas, é como uma Nike. Ela compra lotes de peças de várias empresas, não importa quem seja,
não tem controle de qualidade nenhum, ela estampa a marca dela e manda embora. Eu te falo isso porque eu fiz uma montagem de um motor aqui, tá? Inclusive foi do meu carro. O meu motor funciona, mas não tem pressão de óleo. E é tudo novo. Então, eu acho que o principal problema hoje, a marca Takal é bem séria, tá? Em relação a isso. Não comprem Takal. Não estou fazendo uma política contra ninguém aqui, mas eu estou tentando fazer com que vocês não tenham grandes problemas. Mas, ô Mirra, para saber se é retentor de válvula, é bem fácil, hein, sem desmontar. Desce uma serra engrenado, não precisa ser absurdamente segunda, terceira, uma quarta longa, e alguém vê atrás se deu um fumo forte de retentor, entendeu? Retentor é muito fácil. Ele fuma no retrocesso, né? Isso. É claro que o pistão também, mas aí o pistão dá em aceleração também. Então, você fazendo, subindo e descendo uma pequena subida, dá para ver. Tipo essa da Petrobras aqui, Betinho. É que já no caso do pistão, Passar anel... é campeão no retentor de válvula, né? Oi, desculpa. Então, não, mas pistão, anel já faz um som característico também, né? E aí ele fuma em qualquer circunstância, né? É. Dá para ver. Tá, mas a questão de peças Takal, infelizmente, eu sou testemunha de que não são peças boas e não é uma empresa séria. Porque depois você liga lá e tenta resolver, ninguém te atende, ninguém te dá um respaldo, não ressarcem nada, não trocam. Complicado. Eu vou ter que sair, gente. Obrigado a todos, Júnior, parabéns aí. Obrigado. Parabéns a todos. Obrigado, eu agradeço. Audiência. Perfeito, audiência. Todos os amigos. Não esqueça de dar o like no final. Merecido, um abraço para vocês, gente. Bom dia para todos. Clica no sininho aí para... clica no sininho para ser notificado. Obrigado. E o meu testemunho aí, né? Passou 2 carros aí com você, 6145, 6164, e eu sou um dos clientes satisfeitos e bem impressionado com esses serviços. Obrigado pela confiança e pela dedicação a gente aqui. Obrigado mesmo. Um abraço. Eu sei que tem um abração aí por essa Kombi aí, mas quando é que vai arrumar um robô aí para restaurar e pôr para funcionar no lugar dela, hein? Boa pergunta, não faço ideia ainda. Mas eu já fiz uma brincadeira de pôr um escudeto na frente dela e ficou bacana, até que ela ficou charmosa, viu? Eu ia falar isso também, colocar uma frente de F12, já pensou? Pô, ia ficar chique, né? Júnior, tô saindo também aí. Obrigado aí, um abração aí. Obrigado a todos aí. Muito bacana, Paulo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Serpa, parabéns para você. Parabéns para o Mirra por ter insistido que você montasse essa oficina também. E só para finalizar aqui, para deixar claro, essas questões aí de materiais era comum na Europa. Eu tenho uma BMW aqui 2001, que as borrachas todas dela derretem de forma agressiva, como nas Alfas. Então não é uma exclusividade da Alfa Romeo. Aí a nossa responsável por isso também. Foi o que eu disse, é um erro de escolha de material da época, não tem jeito. Até mais. Forte abraço. Outro grande. Abraço, Toninho. Limpa isso, hein? Abraço, Mirra. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bom dia. Com que você limpa esse melado aí? Oi, desculpa. Com que produto você limpa esse melado aí? Porque não é só carro que dá isso, né? Qualquer plástico, às vezes, que você guarda durante um tempo e tal, quando você vai pegar... Olha, esse melado aí a gente costuma limpar com álcool isopropílico, tá? Um pano, embebe o álcool e passa na peça. O problema é que o pano você perde depois, é lixo, tá? Mas é a forma mais fácil que você encontra. O problema é que, no final das contas, em algumas peças, elas ficam esbranquiçadas, né? Mas aí não tem jeito. Aí, ou hidrata ela novamente, com algum produto próprio,
ou você pinta a peça. Eu costumo pintar porque já resolve de uma vez e não vai te amolar mais. O 64, a tampinha do toca-fita, a minha melou, eu limpei com benzina, mas a tampa é transparente. Então, quer dizer, não afetou em nada, ficou perfeito, só saiu o melado. Saiu a borracha preta, Sim. E agora, em vez de ser preto, ele é... E não ficou ruim, não. O problema de usar outros produtos assim é a questão do cheiro, principalmente na parte interna do carro, como o Emanuel citou, né? Em alguns casos, levam-se dias aí para sair o cheiro. Pelo menos o álcool isopropílico, ele, por ser álcool, ele evapora rápido e você fica sem cheiro, né? Mas também é uma alternativa usar outros produtos, claro, sem sombra de dúvida. É que essa questão de cheiro que eu estou falando é o seguinte, eu, por ser um cara com problemas respiratórios, com rinite, essas coisas, eu não me acerto muito com cheiros, né? Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa no carro do cliente, eu faço como se fosse para mim, para que ele não tenha os problemas que eu já tenho, sabe? Então, por isso que eu acabo procurando, fuçando, inventando um monte de coisa aí para dar certo. Grupo de risco daqui. Não sou não. Graças a Deus não sou. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que não ficou gravado na live, eu acho que eu comecei a gravar depois. Então, obviamente o pessoal percebeu que o Zoom hoje não parou, né? Então nós temos aí uma live há mais de 1 hora, quase 2 horas. Agradecer ao Paulo Matos, que conseguiu para a gente uma licença do Zoom. Tá, então essa foi a primeira live, então nós temos aí uma licença para poder continuar usando nas lives seguintes, né? Sensacional, sem parar é bem melhor. É bem melhor, então. E aproveitar, deixar gravado, aproveitar também para falar o seguinte, já temos aí quase 2 horas de live, semana que vem, imperdível, ok? Renato Davi vai falar sobre a Alfa Guepardo, a 155 de pista. Então, eu acho que vai ser uma apresentação bastante interessante e bem diferente do que a gente tem visto até agora em termos de carro e preparação, etc. Então, só para deixar registrado aí, Renato já está com tudo montado, tudo pronto. E eu acho que vai ser sensacional. Preparei com show de bola. Carinho. Então, nós vamos falar de corrida de carro, né? Em vez de falar só de Alfa Romeo, as corridas, a Alfa está super ligada com as corridas, ficou bacana. Espero que o pessoal vá gostar aí. Para finalizar aí, Sérgio, não sei se quanto tempo a gente vai ainda ficar conversando, tem uma história aí que me contaram de um tal toquinho de madeira, não foi? Só para deixar aqui. Rapaz! Eu até tirei a foto, não coloquei, porque é triste ver essas coisas. Um dia, indo no 155 do Mirra aqui, eu não consigo acertar a frente do carro por conta do posicionamento do radiador. A gente tirou o para-choque para pintura, a grade, não sei o quê, e não acerta a frente do carro de jeito nenhum. E vai daqui, vai dali, e o farol fica torto para um lado, e a grade não sei o quê. Cara, eu falei, quer saber? Eu vou arrancar tudo e vou começar do zero. Só vou deixar a mini frente e os paralamas. Arranquei tudo, botei tudo no chão. Aí eu vi um negócio assim, meio marrom, embaixo do radiador, cara. Junto ali da tubulação. É que o pessoal às vezes não se atenta porque não vê os carros desmontados, né? Mas junto da tubulação onde refrigera o óleo da direção hidráulica. Porra, aí solta o radiador e puxa daqui, estica dali, porque, lógico, estava encaixado de um jeito lá que não tinha como tirar. Tinha um toco de madeira apoiando o radiador, porque ele não tinha as borrachas, os coxins que fixam ele na travessa do radiador. Ah, cara, bom, com o perdão da palavra, é de cair o cu da bunda, né? Porque, porra, arruma uma borracha, põe qualquer coisa lá. Não, põe um toco de madeira. É o que estava próximo, aí. O negócio é entregar os carros, mano. Vamos entregar logo.
Isso é o Mirra fazendo pressão para entregar logo, né? Mas olha, ultimamente, Paulo, o cara vai ficar bravo comigo, eu não entrego. Para entregar de qualquer jeito, deixa quieto. Não vou fazer. Ô, Júnior, você notou o part number do Toquinho ou não? Eu joguei fora. Melhor não. Mecânico italiano. Era mecânico italiano, pegou o Toquinho na frente ali. Uma relíquia dessa aí tem que guardar, pô. Mas tem a foto aí, aí. Leitor. Ele não quer mostrar, mas tem a foto, pô. Eu acabei tirando, eu tirei do quadro aqui, falei, não, chega, pelo amor de Deus, isso aí não. Vamos falar de coisa boa, né? Não, mas devia ter deixado, é bom para ver essas gambiarras, mostrar o tanto de absurdo que chega aí na oficina, né? A quantidade de barbaridade que as pessoas fazem por aí. Basta dizer o seguinte, essa 155 8 válvulas que está aqui para a gente fazer a pintura geral, minha, que você já está programado aí para levá-la. Para você ter uma ideia, 80% dos parafusos de montagem do carro não vão ser reutilizados. Nada. Tudo errado, tudo montado de qualquer jeito, até parafuso galvanizado tinha segurando capa de paralama, para você ter uma ideia. Kik, o negócio é bem bacana. Eu fico louco de ver a desmontagem. E outra, né? O quadro de ferramenta vai todo junto do carro, porque é como eu disse na live, você faz a montagem do carro no padrão original para não ter dificuldades de montagem depois, né? Ou para fazer outros reparos. Quando você pega um carro desses, que a gente vê que passou por mão de outras pessoas que montaram com aquilo que tinha na mão, como a gente brincou com um pouquinho, é um parto para você conseguir tirar um para-choque. Às vezes você usa 6, 7 ferramentas, sendo que era para usar uma só. É difícil, complicado. Cara, o Malfitani não para, bicho. Eu vou amarrar ele debaixo de um carro. Depois ele fala de gambiarra. Olha isso aqui, velho. Caramba, isso aqui é para raspar o teto das alfas. O Malfitas é hiperativo. É aquelas crianças hiperativas que recebem, a gente recebe às vezes para atender. Ô, Mirra, receita um Rivotril para ele, por favor. Eu tomo Xanax. Chegou aquele cara do filme lá, o Jordan Belfort. Pensa num cara que quando ele chega na oficina acaba o trabalho. É ele. Ufa, eu pensei que era eu esse cara, velho. Ainda bem. Eu pensei que era eu tô salvo. Você falou aí da montagem dos carros na linha de produção, né? O Robson foi muito polido, talvez eu seja menos, né? Mas na fábrica a gente tinha uma piada, assim, né? Que se você colocar uma vaca no início da linha de produção, ela sai lá na ponta com roda de liga, ar-condicionado, ela passa. Entendeu? É porque a inventividade do brasileiro permite fazer isso, né? Que loucura, né? Mas fábrica, a gente brinca, fala, não sei o quê, mas quem tem contato com o pessoal que trabalha em fábrica sabe disso. Sabe que na linha o cara não... Ele tem que resolver. Ele tem aquele tempo para fazer e resolver, não tem conversa. Ô Júnior. Oi. Você mandou uns vídeos há uns tempos atrás aí, falando justamente sobre as gambiarras. Você mandou sobre esse conector aí USB da tomada 12 volts. Você mandou uma vez sobre as buchinhas Scott-Brite, que já estava, acho que na porta também. Ah, sim. Qual foi a pior, assim, gambiarra que você viu que fizeram falando, porra, meu, como é que o cara me faz isso? Eu comentei agora. Foi um cabo de energia, né, positivo, de motor de partida e alternador, que são interligados para chegar na bateria, emendado. Mas emendado assim, bem nas coxas mesmo e com fita isolante perto de um coletor de escapamento. Ai do céu. É bem para pegar fogo mesmo. É bem para e detalhe, né? Um coletor de escapamento de buço ainda, que é o mais geladinho que a gente tem, né? Mais geladinho possível, é só 300 graus.
Eu queria ter entrado mais cedo na live, mas só que eu tô com uns problemas de sono aí que... Fica tranquilo, ela foi gravada, vai ser disponibilizada depois. Beleza. Só vai cortar essa malfitane chegando aí, o malfita. Não, pelo amor, né? Isso edita, né? Vai editar, tem que editar. Corta o malfita daqui, Dak, pelo amor de Deus. Isso é censura. Bom, pessoal, alguma pergunta o outro mais para a gente encerrar a live? Algum questionamento, alguma coisa adicional? Parabéns, Serpa. Espetacular, tá? Obrigado. E hoje chegamos a ter 45 participantes, quer dizer, quase mais do dobro da primeira live. Parabéns pela iniciativa aí de todos que tiveram essa ideia. Acho que ainda vai aumentar daqui cada vez mais. Com certeza. Esperamos que sim. Tomara. Que seja cada vez mais um sucesso. Será. Abraços alfistas. Abraço. Serpinha, eu vou nessa também. Tudo de bom aí. A gente vai se falando esses dias aí. Obrigado, pessoal, por tudo, abraço para todos esses anos. Um abraço para todo mundo. Obrigado a você pela sua dedicação aí. Obrigado, Serpa. Imagina, eu que agradeço a todos vocês. Parabéns, Serpa. Muito bom mesmo. Essas lives estão ficando sensacionais, né? Todas elas. Obrigado. Que bom. Até sábado que vem, Renata Vi. Até sábado que vem. Bom, acho que temos 18 pessoas só, né? Acho que podemos encerrar por hoje. Como você já falou, Júnior, a live foi gravada, vai ser feito o upload para o YouTube, disponibilizado o link internamente, né, no nosso grupo. E é isso, semana que vem temos aí mesmo horário, 10 horas com o Renato. Vai circular ainda divulgação e os links no grupo. E é isso, obrigado a todos aí pela participação. Mais uma vez, obrigado ao Paulo. Você, Serpa, excelente apresentação. Obrigado. E é isso. Beleza, gente? Um grande final de semana a todos aí. Até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem, gente. Bom final de semana. Para vocês também. Bom final de semana para vocês.